Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então o nosso trabalho da noite de hoje, lendo uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que fala assim para a gente. Felicidade são momentos passageiros, dizem. Não observe as coisas pelo lado do pessimismo. Os momentos de tristeza é que são passageiros. Veja-as pelo lado positivo, o lado de Deus. As horas de alegria serão intermináveis. Se alguma tristeza vier, será tão fugaz que você nem terá tempo de dar-lhes atenção. Creia nisto. Encontre só alegria no seu viver. Sinta-se uma pessoa feliz. Repita sempre para si: todos os meus momentos são de felicidade. Nada de mal me acontece. Manter disposição para a alegria é buscar a felicidade. Olha, felicidade são momentos passageiros. Mas o que mais importa é a gente manter a disposição para a alegria, né? Então, que a gente possa, na noite de hoje, estar procurando, né, momentos alegres que já passamos e criar momentos alegres que queremos passar, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do nosso querido Mestre Jesus, que está aqui, com os braços abertos, recebendo cada um de nós, nos incentivando a continuar felizes, cada um no seu momento, né? Que possamos ser grato por ter conseguido estar aqui na noite de hoje. Pedimos também a assessoria desses espíritos de luz que estão sempre ao nosso lado. Agradecer a espiritualidade dessa casa, que sempre está em conexão conosco. E que possamos ter uma noite tranquila, iluminada, serena. Que tudo que aqui for falado, for trocado, a gente possa assimilar. Mas que principalmente possamos colocar em prática na família, com os amigos, em todos os momentos que tivermos, né? Aonde Deus colocou, que a gente possa florescer. Sede conosco, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Eu não sei se a palestrante virá, se não virá, ela não deu notícias. Tentei ligar para ela, mas o telefone dela deu fora de área. Então nós vamos começando, né, as nossas reflexões. Se ela vier, ela assume o lugar, né? Entrego para ela com muita satisfação até. Mas se ela não vier, nós vamos então meditar a respeito do que está aqui no Livro dos Espíritos, esse assunto chamado Lei do Progresso. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um capítulo que vai desenvolver esse tema e vai falar sobre os seguintes subtemas: estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? E a resposta é não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. A lei natural são todas as leis que Deus criou. Então, as leis que regem a natureza, as leis que regem o progresso do ser humano, as leis que nós conhecemos perfeitamente bem, como a lei do amor, né? A justiça, o perdão, tudo isso está previsto nas leis de Deus. O estado de natureza é o estado do ser humano primitivo, é antes até dos homens das cavernas. É quando nós sequer nos comunicávamos uns com os outros, éramos praticamente animais. Esse seria o estado de natureza. Há pessoas que defendem a ideia de que não se deve
ensinar religião para as crianças e deixar que as coisas aconteçam, porque isso está no estado de natureza, estaria na natureza. Outras defendem vivermos todos como se vivêssemos numa tribo, né? Junta todo mundo numa grande tribo e vive como os índios de antigamente viviam. Muito provavelmente são espíritos que tiveram pouca evolução até agora, esses que defendem essas ideias, mas que estão encarnados nos dias atuais. Então, para eles, essas ideias fazem sentido. Para nós, não. As conquistas que a ciência já fez são pontos que nos fazem falta. Não dá para pensar em voltar atrás. Ou vocês acreditam que dá para voltar atrás no que a ciência já descobriu? Eu faço alguns testes com vocês aqui, vocês vão descobrir no instante que não dá para voltar atrás. A gente consegue hoje viver sem ar-condicionado, máquina de lavar. Não vive mais, né? Então a gente avançou. É possível voltar para trás, né? O ser humano voltar para trás, voltar para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado da infância. Então aqui os espíritos, né, antes até, porque eu estou pulando algumas perguntas, eles já disseram que o estado de natureza é como se fosse a infância. Você pega o bebezinho, né, que não consegue nem sequer se alimentar sozinho, não consegue fazer nada, ele não sobrevive sozinho. Dá para a gente desejar assim, eu quero voltar a ser um bebezinho. Não dá, né? Mesmo que a gente tentasse, nós não iríamos sobreviver. Se é para viver igualzinho bebezinho, nós não iríamos sobreviver. Então, não, o homem tem que progredir incessantemente, não pode voltar ao estado da infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa voltar atrás, a sua primitiva condição, é negar a lei do progresso. A marcha do progresso. Isso é uma coisa interessante. A força para progredir. O homem tira de si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Repetindo então a pergunta para a gente entender. A força para progredir, nós tiramos de nós mesmos, ou o progresso é fruto de um ensinamento? Significa que se eu ensinar muito uma criança, ela vai progredir mais do que uma outra que recebeu pouco ensinamento? Do ponto de vista intelectual, isso pode até vir a acontecer. Agora, do ponto de vista moral, não vai acontecer. O fato de uma criança ou de uma pessoa receber muito conhecimento não a torna uma pessoa bondosa. Se o conhecimento tornasse as pessoas bondosas, todas as pessoas que leem muito, que estudam muito, seriam verdadeiros exemplos de bondade, não é verdade? E muitas vezes nós vamos encontrar a bondade em pessoas que nem sequer puderam ir à escola. E essas pessoas têm uma bondade impressionante. Então a resposta que os espíritos vão dar para essa pergunta é: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Um exemplo em que os mais adiantados auxiliam o progresso dos que estão aprendendo. É um exemplo fácil, né? A situação do professor-aluno. Um professor ajuda vários alunos, ajuda o progresso de vários alunos. Os pais com seus filhos, os avós com seus netos. Todos têm alguma coisa para ensinar àqueles que estão ainda começando.
pode até não ser as questões escolares. Às vezes a criança pode chegar com uma questão escolar que o adulto diga assim, não me lembro, ou então eu nunca estudei isso, não sei. Mas se vamos falar no campo da sabedoria da vida, vamos falar sobre tomadas de decisão, ponderação sobre os aspectos de qualquer situação, a criança, o adolescente, tem muito que aprender ainda, não é? E aí vem uma pergunta que é feita aos espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? Existe esse acompanhamento, ou seja, se houver o progresso intelectual, haverá o progresso moral? E a resposta é, decorre deste, ou seja, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então as pessoas primeiro tomam conhecimento, que é o progresso intelectual, depois elas refletem, pensam, elaboram esse conhecimento, para mais tarde conseguir colocar em suas vidas o conhecimento que elas adquiriram. Seja lá qual for o conhecimento, você entra numa escola para aprender a respeito de eletricidade. Não será na primeira aula que você vai meter a mão num aparelho elétrico e tentar consertá-lo. Você primeiro vai receber uma série de conhecimentos para depois sim colocar a mão nesse aparelho. Só que entre a série de conhecimentos que você adquiriu e o aparelho, ainda tem as provas. Depois das provas tem o período de estágio. Para aí depois dessa etapa toda é que você é considerado habilitado para colocar a mão lá no aparelho elétrico e poder fazer o conserto dele. E esse exemplo que eu dei, na verdade, você pode usar em qualquer outra situação da vida. Então, primeiro vem o progresso intelectual. O que também significa que se nós quisermos nos tornarmos pessoas melhores, eu desejo me tornar uma pessoa mais bondosa, eu gostaria de parar de criticar as outras pessoas, porque eu reconheço que isso não é bom. Eu gostaria de parar de falar mal dos outros. Eu gostaria de parar de ter determinada característica que eu atualmente tenho e que eu considero que já não está boa. Qual é o passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo é começar a estudar. Estudar sobre aquilo que você quer alcançar, estudar sobre você mesmo, perceber a diferença que existe entre você e aquilo que você quer alcançar, verificar exemplos, e o nosso maior exemplo será sempre Jesus. Além de Jesus, temos outros exemplos incríveis. Temos o Chico Xavier, temos a Madre Teresa de Calcutá, temos outras figuras, né, que passaram pela história da humanidade e que deixaram seus exemplos. Então, quando nós pegamos, por exemplo, para ler a história de um dessas pessoas incríveis, essas histórias nos inspiram. Aqui no Meia tem uma casa espírita que se chama Fabiano de Cristo. E o espírito que vamos dizer assim, o patrono dessa casa espírita, né, o espírito que orienta essa casa espírita, é o Fabiano de Cristo. O Fabiano de Cristo, dentre as atividades que ele exerceu na Terra, ele foi um cuidador de pessoas. Então, ele às vezes cuidava de pessoas doentes, pessoas que estavam num estado de perturbação muito grande, mas a paz que ele tinha, ele ajudava a contaminar aquelas pessoas e elas se modificavam. Tem também uma história, não sei se eu vou falar o nome certo da pessoa, eu acho que é a Anália Franco, que essa história é sobre ela. A enfermeira foi atender uma determinada paciente
no leito do hospital. E a paciente, então, muito irritadiça, a enfermeira trouxe uma sopa. Aí a paciente diz assim: essa sopa está horrível. E, com a agitação dela, bateu com a mão no prato e a sopa quente foi toda em cima da enfermeira. A enfermeira não reclamou, entendeu que ela era uma pessoa doente. Saiu, trocou de roupa, continuou o atendimento. Me traga uma outra sopa. Ela trouxe uma outra sopa. Aí a pessoa falou assim: essa sopa está gelada, não quero essa porcaria, tirou no chão. E durante bastante tempo, a relação da enfermeira com esta pessoa foi uma relação de tolerância, paciência, e essa outra pessoa sempre nesse estado complicado de agir. Até que essa pessoa, essa doente, foi se transformando, foi se melhorando fisicamente, também foi se transformando. E perguntou então para Anália Franco o que fazia dela uma pessoa assim, tão especial, que conseguiu lidar com ela, com toda a grosseria que ela fez, e sempre a tratou com muito carinho. E a Anália Franco então disse para ela que foi a doutrina espírita. E ela falou assim: de que maneira eu posso ajudar? Aí a Anália falou para ela: eu tenho muita vontade de abrir um lar para crianças. E essa pessoa era muito rica. E disse para a Anália: eu vou dar o dinheiro para você abrir esse lar. Então, todo o conhecimento, toda a postura da Anália veio do conhecimento. De conquistas, provavelmente, de outras encarnações, mas do conhecimento. Ela disse ali: o que me faz ser assim é a doutrina espírita. Aí nós vamos encontrar aqui o Kardec desenvolvendo essa questão de que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Ele vai perguntar aos espíritos, né? Como pode o progresso intelectual dar como seguimento, como consequência, o progresso moral? Então, como é que pode do intelectual surgir o moral? E a resposta foi o seguinte: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, uma das coisas que nós vamos aprender estudando doutrina espírita é distinguir o que é bem do que é mal. E muitas vezes os conceitos que nós trazíamos do que é bem são conceitos que estão equivocados, que estão distorcidos. Não é porque muita gente faz uma coisa que esta coisa está certa. Não é porque não tem ninguém olhando que eu posso fazer alguma coisa que não está correta. Então nós vamos aprendendo isso. Porque embora nesse segundo exemplo não esteja ninguém olhando, qualquer ação que eu faça que viole as leis de Deus marcam a mim mesmo. Fica marcadinho no meu perispírito, como uma memória. E depois que eu desencarnar, eu não tenho mais como esconder aquilo para ninguém. Por onde eu passar vai estar mostrando, como se fosse uma tatuagem, mostrando: ó, você fez isso. Então nós, quando entendemos o bem e o mal, nós conseguimos agir melhor dentro do bem, nos esforçarmos mais para agir dentro do bem. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sem sono? Vocês têm que entender que é improvisado aqui, né? Faltando 5 minutos, eu desconfiei que ela não viria mesmo. Tentei falar, tentei, não consegui. Já fiquei ali esperando já para assumir aqui a posição. Então, o progresso intelectual nos faz compreender o bem e o mal, e daí para diante o nosso livre-arbítrio consegue decidir melhor. Outra pergunta, como é, nesse caso,
que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. Então, um povo que a gente diz assim, esse povo tem muita cultura, e às vezes é o pior de todos. E a resposta dos espíritos é assim, ó: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Isso equivale à situação dos malefícios que a guerra traz e também do progresso que ela cria. Por causa da guerra, se intensificam as pesquisas em todas as áreas. E com isso, passada essa fase horrorosa da guerra, ficam as pesquisas, fica o conhecimento, fica o progresso. Na Segunda Guerra Mundial, o ser humano pesquisou muito, e depois da Segunda Guerra Mundial, houve um aprimoramento assim absurdo na eletrônica, na medicina, surgiu a área de informática, com todas as criações da informática. Os aviões ficaram, não se parecem nada com os aviões que voavam em 1943, 44, 45. Mas os aviões atuais voam a altitudes muito superiores que aqueles aviõezinhos voavam, e os vidros não embaçam. Toda uma ciência foi descoberta para que se possa fazer as viagens com mais segurança. E tudo isso foi progresso do intelectual. Junto com o intelectual, junto nesse exemplo da guerra, surgiu também em muitas pessoas o horror da guerra, o horror da briga, da violência. São espíritos que já reencarnaram e que hoje lutam interiormente para serem pacíficos, que trabalham pela paz, que buscam a paz, porque perceberam que a vida com a guerra é muito ruim. Ainda ouvimos na televisão que árabes e judeus se desentendem no Oriente Médio, mas aqui no nosso Saara, aqui no centro da cidade, de um lado da rua está árabe, do outro lado está judeu, e eles colaboram com o outro, e eles se organizam para promover o progresso da rua do Saara. Aqui no Brasil, todo mundo aprende a viver bem, não importa, né, de onde veio. Então a gente vai vendo que o conhecimento, o progresso intelectual vai formando dentro de nós, gradativamente, esse progresso moral, esse conhecimento, esse avanço, né, que nós precisamos. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Pode até embaraçar o progresso, mas não consegue paralisar o progresso. Segue sempre marcha progressiva e lenta o progresso da humanidade? Isso é uma pergunta de Kardec, né? E a resposta é: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. É o dia a dia, né? Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, vamos entender bem essa resposta aqui. O progresso, ele pode ser aquele progresso do cotidiano, lento, mas quando um povo começa a ficar muito para trás em termos de progresso, há um abalo físico ou moral naquele povo. Um exemplo de abalo moral, que abalou muita gente, inclusive. Um abalo recente, a pandemia. Um abalo moral e tanto, né? Mesmo quem não teve nada, teve que ficar preso dentro de casa, recluso, mudou a forma de trabalhar, a forma de viver. A cabeça teve que ser arrumada, as relações familiares tiveram que ser repensadas.
Quantas coisas mudaram em função desse abalo que começou físico, lá com o vírus, mas que para muitas pessoas foi só moral. Um abalo moral que aconteceu. Até um tempo atrás, as pessoas eram resistentes, por exemplo, a uma reunião pela internet. Atualmente, as pessoas assistem as reuniões pela internet, os vídeos, né? Ficou uma coisa de acesso fácil. Até algum tempo atrás, muitas pessoas dizem assim, celular para quê? Se troço é caro, não precisa disso não, só precisa de um telefone que ligue. Agora as pessoas dizem assim, nossa, é tão bom ter isso aqui, né? Eu me comunico tão facilmente com as pessoas, eu vejo as fotos, os vídeos. Quanta coisa nós tivemos que reajustar dentro da gente em tão pouco tempo. Rio Grande do Sul começou com um abalo físico, mas será que é só físico que eles estão vivendo? É moral também. É um abalo emocional muito forte, né? Muito forte esse abalo emocional. Não só dos que perderam as suas casas ou os seus trabalhos, mas de toda aquela população. É um abalo muito grande, é uma preocupação até muito grande. Como é que eu garanto que no futuro não vai acontecer novamente? Então, toda uma disposição diferente que agora aquelas pessoas estão tendo e que antes não tinham. Estavam acomodadas na vidinha delas, até que Deus deu uma sacudidela nelas. Povos podem receber sacudidelas de diversas formas. Guerras, terremotos, tsunamis, vírus, né, doenças e outras coisas que podem causar esses abalos. Os abalos aconteceram ao acaso, as pessoas que estavam naquele local estavam ali por infelicidade, por má sorte? Não. Ninguém estava no lugar errado. As pessoas que estavam lá precisavam do aprendizado. Aquelas que estavam lá e que não precisavam de um abalo tão forte, estavam morando em algum lugar que o rio não destruiu a sua casa. Elas estão vendo de perto o que aconteceu com a outra, mas não foram tão abaladas, porque elas interiormente não precisavam do abalo. Então Deus, Ele abala mesmo a gente às vezes. E às vezes a gente fica horrorizado com isso. E tem gente até que se pergunta assim, como é que Deus faz essas coisas? Deus faz por uma razão bem simples que às vezes nós esquecemos. Nós somos seres espirituais. E nós acreditamos que nós somos o corpo que nós temos. Nós muitas vezes tomamos atitudes na nossa vida, as nossas ações e as nossas palavras, considerando apenas o corpo e a existência atual. Mas nós somos seres espirituais. O corpo é apenas uma vestimenta. É uma vestimenta que nós vamos ter que deixá-la, de qualquer forma. Ou porque sofremos esse abalo e tivemos que deixá-la, ou porque a vestimenta ficou tão gasta, tão velha, que nós tivemos que deixá-la. E sabe quantas vezes nós já reencarnamos aqui no planeta Terra? Um montão de vezes. Nós já desencarnamos um montão de vezes. E a nossa verdadeira casa não é aqui e nem continua sendo aqui. A nossa verdadeira moradia é no plano espiritual. Há mundos incríveis, há espíritos extremamente bondosos aí fora, com quem nós podemos interagir. Mas nós precisamos aprender ao mínimo, que é a base. O que Jesus nos disse? Se nós fizermos o pouco que seja, Ele multiplica aquele pouco e muito. Se nós apresentarmos para Ele 2 pães e 5 peixes, ou 2 peixes e 5 pães, acho que era 2 peixes e 5 pães, Ele multiplica, ou seja, se as nossas ações aqui na Terra redundarem em benefícios pequenininhos, Jesus amplifica isso, para que a gente goze de mais felicidade.
Então, a lei do progresso é a lei que nos chama a ir além. Qual o maior obstáculo ao progresso? Ô, perguntinha danada para a gente refletir. Qual é o maior obstáculo ao progresso da humanidade, ao nosso progresso? Resposta, bem curtinha e depois um desenvolvimento da resposta. O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são os maiores elementos de obstáculo ao nosso progresso. Então, não é a falta de dinheiro, não é a situação política do país, não é a situação política ou econômica do resto do mundo, é o orgulho e o egoísmo. Não é o orgulho do outro e não é o egoísmo do outro. Porque o egoísmo do outro e o orgulho do outro pertence a ele, é ele que vai ter que dar conta disso. É o nosso. É isso que atrapalha o nosso progresso. E aí os espíritos vão desenvolver. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Equipamentos novos são lançados aí todos os anos, um montão de coisas novas. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios. Ou seja, lançou um celular novo e as pessoas correm para comprar, e tem um jogo novo e as pessoas querem ficar naquele jogo, e a pessoa deixa, de repente, de até ajudar os seus familiares, porque ela precisa juntar o dinheiro para ter o iPhone modelo 5 milhões, é o modelo novo aí do iPhone, né? Modelo 5 milhões, e a pessoa quer ter aquele modelo em primeira mão para ela dizer que ela tem aquele iPhone, né? A Apple diz que vai lançar amanhã, as lojas lá nos Estados Unidos ficam lotadas de pessoas dormindo a noite toda na fila. Para quando a loja abrir, as pessoas avançam, que não uma boiada para dentro da loja para comprar, para dizer, eu tenho agora o modelo mais novo do telefone da Apple. Orgulho e egoísmo. Reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além do que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então existe uma felicidade muito mais intensa e muito melhor, muito mais duradoura no mundo espiritual. E essa felicidade não é adquirida com moedas, com dinheiro. Não é adquirida com conta bancária, não é adquirida com roupas bonitas, elegantes ou com status. Nada disso vale, serve para que você tenha um destaque no plano espiritual. O destaque, a elevação espiritual virá da quantidade de bem que nós fizermos aqui na Terra. Quanto mais bem eu fizer, em todos os momentos da minha vida, no trato com as pessoas, em ajudar materialmente quem precisa, mas também ajudar emocionalmente, moralmente quem precisa, eu vou galgando elevação espiritual. E ele menciona aqui no meio desse texto todo, é que embora as pessoas se lancem esse desespero por consumir as coisas mais tecnológicas, mais modernas, tudo isso também faz com que aconteçam novas e novas pesquisas. Pesquisas que talvez, num primeiro momento, elas sejam utilizadas para um fim comercial ou, às vezes, até para um fim militar, mas que depois acabam virando benefício para a sociedade como um todo. Vocês já pesquisaram alguma vez como é que surgiu a ultrassonografia?
Não? Aquela imagem que a gente vê o bebê lá no ventre materno, sabe de onde surgiu a oceanografia? Do radar dos submarinos. A ideia do radar do submarino é exatamente essa, ele faz um mapeamento do terreno à frente dele, aí ele sabe se tem um morro ali perto, se não tem, que no fundo do mar é tudo escuro, né? E não adianta acender uma luz que não vai muito longe. Então o sonar dele, o radar dele é que vai fazendo esse mapeamento do terreno para ele. Daí surgiu a ultrassonografia. Nós estamos falando atualmente aí do ChatGPT, da inteligência artificial. Olha que maravilha como daqui a pouco essa inteligência artificial estiver na medicina. E o médico mesmo, consultando uma base de conhecimento extraordinária, fizer um diagnóstico com muito mais precisão do que ele pode fazer. E os professores, né, querendo ensinar alguma coisa para o aluno, ele pode no futuro pedir para o ChatGPT, monta para mim aqui a figura de um pássaro pré-histórico. Aí o ChatGPT desenha instantaneamente para ele a figura do pássaro pré-histórico. Eu estou falando ChatGPT, mas qualquer inteligência artificial, tá? Desenha para ele. Vai ser muito mais interessante, muito mais dinâmico o aprendizado. Então, esse progresso intelectual, que as pessoas às vezes se lançam nele de uma maneira ávida, ele vai criar o progresso moral, esclarecendo assim a gente. Povos degenerados. Vamos ver o que tem aqui de interessante para a gente. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Será que existem raças que são rebeldes ao progresso? Isso naquela época de Kardec. E aí a gente pode ver se nos dias de hoje existe. Naquela época os espíritos responderam assim, existem. Mas elas vão se aniquilando lentamente, corporalmente, todos os dias. Então tem lugar que as pessoas não querem de jeito nenhum o progresso? Tem. Tem lugar que as pessoas até nem querem asfaltar a rua porque elas não querem que o progresso chegue perto delas. Hã? Mas o progresso vai chegar. O progresso vai chegar. Não existe nenhum povo que vai ficar para trás. Nenhum grupo. O progresso fará com que os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Será que isso é possível um dia haver uma única nação? A resposta é assim. Uma nação única, não. Isso não será possível. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece fronteiras e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes em paz, porque nenhum cuidará de causar dano a seu vizinho, nem de viver às custas dele. Então, é um tempo maravilhoso que a palavra guerra não existirá mais. Você não precisará de passaporte para ir a um outro país. Você irá a esse outro país e as pessoas ficarão felizes porque você foi até lá. Até existe um país que é assim. Tem um programa que vocês vão encontrar aí no YouTube chamado Pedro pelo Mundo. Pedro é um rapaz, um homem, né? Que ele faz um monte de viagens, ele vai documentando as viagens que ele faz e vai falando sobre aqueles povos lá que ele vai visitando. E ele visita um, que eu não me lembro agora qual é, que diz que para eles o estrangeiro é uma pessoa maravilhosa, eles adoram receber visitas. É como se estivesse levando sorte para eles. Então eles adoram, eles recebem muito bem todos os turistas.
Eles entendem que os estrangeiros levam coisas boas para eles. Nós brasileiros também, nós costumamos receber muito bem os estrangeiros. Todos os estrangeiros que eu tive a oportunidade de conhecer sempre me falaram isso, que se sentem muito bem recebidos no Brasil, diferente de outros lugares. Aqui nós nos esforçamos para nos comunicarmos com eles, do jeito que a gente consegue. Às vezes a língua que ele fala é toda complicada e nós fazemos gestos, mímica e tentamos fazer com que ele entenda alguma coisa, esse estrangeiro, né? Já tem países que não é assim. Tem países que você chega, se você não falar o idioma deles, a pessoa te ignora solenemente. Você não está falando meu idioma, não quero falar com você. A influência do espiritismo no progresso. O espiritismo se tornará uma crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insuladas, isoladas, os seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob a pena de se tornarem ridículos. Então, um dia, o conhecimento que hoje a doutrina espírita traz será comum a todos os lugares, porque esse conhecimento, ele não é novo, ele já existia. Vários povos do passado deixaram escritos esse conhecimento, alguns de uma maneira mais alegórica ou velada, mas deixaram escritos. Então, esse conhecimento da doutrina espírita, da comunicação com os espíritos, da imortalidade, ele vai prevalecer em todas as partes. Todas as religiões acabarão tendo que aceitar. Por que isso vai acontecer? Porque nós somos seres espirituais. E aos poucos, na medida que vamos encarnando, vamos lembrando mais de quem nós somos e vamos dizendo assim, não é possível, essa história de morte aí não cola, eu sei que não é verdade. Assim como o inferno, que era pintado antigamente, as pessoas começaram a dizer assim, não, isso é besteira, isso é conto de criança, isso não existe. E fizeram isso muito bem, na verdade. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Destruindo o materialismo. E aí nós temos que nos perguntar, qual é a dosagem de materialismo que eu carrego comigo? Se a minha dosagem for 0, então eu tenho que admitir que eu estaria vivendo igual o Chico Xavier, por exemplo. Igual a Madre Teresa de Calcutá. Igual a Irmã Dulce. Como eu não estou vivendo assim, como eu faço questão de ter uma roupa arrumadinha, ter as minhas coisas, então eu tenho uma dose aí de materialismo. Eu tenho um percentual de materialismo. Quando esse percentual está muito grande, a pessoa vira também egoísta. E o materialista também, como ele não acredita na vida após a morte do corpo,
ele quer fazer tudo agora. A vida dele é intensa agora. Porque ele entende que se ele não viver tudo agora, depois perdeu a chance. E nós já entendemos completamente diferente. Nós entendemos que agora estamos construindo o futuro de paz, o futuro de alegrias, o futuro de bem-estar que nós queremos na próxima encarnação, nesta mesma, em outras. Nós todos já construímos grande parte desse futuro dentro de nós. Nós não estamos aqui nesse momento planejando um crime, por exemplo. Nós não nos reunimos para pensar como é que nós vamos prejudicar alguém. Nós estamos aqui reunidos para aprender. Nós estamos reunidos para nos elevar a Deus. Isso significa que nós já conquistamos muitos valores dentro de nós e que essa dose de materialismo dentro da gente não é tão grande e que nós podemos ir diminuindo cada vez mais, compreendendo cada vez melhor a vida futura e quem nós somos. Gente, muito obrigado, né? Espero ter preenchido o nosso tempo aí, de vocês e o meu também, né? O meu preenchi, espero que de vocês também, com um conhecimento, com uma oportunidade de reflexão sobre a doutrina espírita. Passar aqui para Solange, um abraço para todos vocês. Bem, meus amigos, essa lei do progresso, né, nos empurra para frente. Hoje, com certeza, temos mais experiências, mais recursos, estamos mais evoluídos do que antes, sem falar de outras encarnações. Hoje, estamos aqui nessa casa, tentando entender melhor as leis divinas, tentando entender a nossa essência, né, como espírito que somos, e desta forma conquistarmos o nosso equilíbrio, aumentarmos a nossa fé, a nossa compreensão em relação à vida, aquilo que nós passamos na Terra, tudo isso, essa doutrina maravilhosa organizada por Jesus, nos esclarece. E agradecemos muito, muita gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa com muita alegria, com muito amparo do plano espiritual. O socorro urgente sempre chega até nós. Não fica uma oração sem resposta. Então nós convidamos a todos nesse momento que estamos aqui para junto fazermos as nossas orações, dividirmos essa energia bonita que temos nesta casa para onde o nosso pensamento enviar, o nosso endereço vibratório. Começamos então pelas preces pelos irmãos desencarnados, que nós temos a certeza que estão vivos em alguma dimensão, em alguma casa do nosso Pai. Há uma separação, há a saudade, a ausência física, mas nós podemos encontrar com eles durante o sono, podemos trocar ideias, nos abraçarmos e podemos enviar para eles agora esse recado de amor, esse carinho, né, que nós temos, que não morreu com a morte física desse irmão querido. Então vamos pedir por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, né? Muita luz, muita paz para todos eles. Eu quero pedir com carinho pelo nosso irmão Paulo Roberto Ramalho, a sua esposa aqui presente, né? A sua filha também. Pedir por Carmela Lagrotério Minervino, Ângela Minervino, e todos os nossos familiares que estão nesse momento em sintonia conosco, muitos deles aqui presentes, recebendo pessoalmente essa energia maravilhosa. Então nós pedimos com a oração ensinada por Jesus: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso, dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Que esses queridos recebam essa mensagem de amor, que não se perdeu com a morte física. E tantos irmãos que nós não conhecemos, estão aqui, as nossas companhias espirituais, também recebam esse carinho, e essa energia se espalhe aonde estiver um irmão em sofrimento, um pouquinho dessa luz chegue no coração deles. Graças a Deus. E continuando nessa energia, nessa vibração, nós potencializamos essa energia bonita quando elevamos o pensamento a Deus. E essa energia não fica só aqui. Nós queremos que essa energia entre especialmente na nossa casa, no nosso lar, e possa fazer a limpeza daquele ambiente, daquela egrégora, seja o nome que nós dermos, que seja feita uma purificação do nosso ambiente. Nós desejamos isso, nós nos preocupamos muito com a limpeza da casa física, mas a limpeza espiritual, dos pensamentos que se acumulam na casa, tanta energia. Vamos pedir a Deus, nesse momento, essa irradiação envolvendo toda a nossa casa, especialmente se tiver lá uma pessoa precisando desse socorro, desse carinho. Todos eles sejam envolvidos nessa luz, e pedimos pela nossa caixinha de radiação. Nós botamos ali os nomes dos nossos queridos, né? Desses lares. Todos eles, com certeza, vão ser visitados pela equipe desta casa e vão ser socorridos. E que essa energia, então, se espalhe pela nossa comunidade, né? Pelo Rio de Janeiro, pelos irmãos que estão à nossa volta. Graças a Deus. E continuando nessa energia bonita que nós temos aqui, quantas bênçãos nós estamos recebendo e nem percebemos, nós vamos pedir a Jesus a nossa cura, né? O alívio das nossas dores físicas, espirituais, mentais. É hora das nossas visitas médicas. E nós temos uma equipe aqui tão carinhosa que socorre, e nós não estamos nem percebendo o carinho que estamos recebendo na nossa cabeça, no nosso coração. Aonde estiver necessitado o nosso organismo, a espiritualidade está aplicando essa energia, né? Então queremos pedir, especialmente hoje eu peço pela nossa irmã Georgia Minervino, que mora na rua Dona Joaquina, 48, em Inhaúma, que ela seja envolvida em muita luz e força para superar esse momento que ela está vivendo, né? Peço por todos os endereços e nomes que estão colocados, né, na caixinha de visita médica, que a equipe médica possa visitar, aliviar essas pessoas, né? Como sempre pedimos, os irmãos que estão pela rua, em situação tão triste, nos asilos, orfanatos, prisões, todos esses irmãos sejam ajudados. E nós que aqui estamos, também gostamos de pedir, pedimos muito até, e a espiritualidade superior gosta disso, ela quer ver essa ponte do nosso coração, da nossa mente, com eles. Então pedimos a Bezerra de Menezes, a equipe médica desta casa, que possa vir nos ajudar a superar os nossos traumas, as nossas dificuldades, as nossas dores, especialmente as dores espirituais. Então a gente pede assim: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo
estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe aonde está doendo na nossa alma. E tudo Ele está fazendo para nos aliviar. Só que nós temos que deixar Ele agir. Precisamos repensar, as nossas atitudes e formar uma vibração diferente em torno de nós. Então queremos agradecer a esses amigos incansáveis, aos nossos anjos da guarda, que nos ajude, que fluidifique as águas do ambiente, que visite cada irmão cujo nome nós colocamos na caixinha de visita médica, e essa energia vá se espalhando em torno de nós. Que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, chegamos ao final da segunda parte do nosso trabalho. Vamos para a terceira parte, que é o passe individual na salinha. Queremos agradecer a Deus a força que tivemos de estarmos aqui hoje. Que Deus possa nos abençoar nesse progresso que o Ricardo falou tão bem. O progresso que todos nós estamos submetidos e que precisamos ajudar com a nossa força de vontade. Então, esse compromisso nós temos que assumir conosco mesmo, de elevar o nosso pensamento a Deus e investir cada vez mais na nossa evolução espiritual, na nossa reforma íntima. É trabalhoso, mas é eficaz e nos fará muito bem. Que Deus, então, possa abençoar todos vocês, os seus familiares, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz, com muita alegria, agradecendo aos mentores da casa, pedindo a Deus que continue abençoando a nossa terra escola querida, que está vivendo momentos importantíssimos do despertar para o caminho do progresso, para o caminho da paz e harmonia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus.